Estamos essa noite com um convidado mais do que especial, particularmente neste momento em que tanto se debate taxa de juros, papel do Banco Central. Estamos recebendo aquele que nos últimos 4 anos vai se despedir agora, no dia 31 de dezembro, da presidência do BC. Eu chamo ao palco Roberto Campos Neto. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Deixa eu limpar a mesa aqui, perdão pela bagunça. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E, claro, antes de começar, ele vai fazer uma apresentação muito especial para a gente. Vejam que sorte nós temos. Mas antes, só para saber rapidamente, e é impossível não perguntar isso, qual o legado que o senhor acha ou deseja deixar depois desses 4 anos? E não me refiro apenas à taxa de juros, mas legado mesmo, à frente do Banco Central. Boa noite. Olha, eu acho que não sou eu que deixo o legado, é um Banco Central, né? Porque o time o trabalho é em equipe. Mas eu acho que o mais importante é pensar na dimensão institucional. O Banco Central é uma instituição mais forte, tem autonomia. Estamos aí brigando pela autonomia financeira, então tem uma parte institucional que eu acho super relevante para as futuras gerações. Tem uma parte, né, de enfatizar que o Banco Central precisa cumprir a sua missão e avançar e ser mais transparente na comunicação. E tem uma parte da tecnologia, da inovação, que eu acho que a gente fez um grande movimento em termos de inovação, tecnologia. Eu acho que o Pix está aí, as pessoas têm essa percepção. Então, eu diria que o trabalho em equipe, né, deixou esses legados. A gente acompanhou, em alguns momentos, as grandes pressões que o Banco Central sofria, e particularmente pressões em cima do senhor. O senhor acha que esse futuro novo presidente, Gabriel Galípolo, claro, se ele vier a ser aprovado pelo Senado, ele vai ter menos pressões, particularmente por essa proximidade que ele tem com o governo, com o Palácio do Planalto? Olha, eu lembro quando eu estava saindo do Banco Central, fazendo a transição com o Ilan, e eu dizia para o Ilan, olha, parece que o cenário está bastante calmo, isso parece muito bom, essa calmaria, porque eu vou ter tempo de desenvolver uma agenda de tecnologia, e ele falou para mim, Roberto, não tem calmaria no Banco Central. Então, eu acho que calmaria é difícil, a pressão faz parte, tem uma dimensão positiva da pressão, porque a gente aprende mais na pressão, e a gente acaba estudando mais também nesses momentos onde tem pressão. Eu acho que sim, vai passar por pressão, como eu passei. O importante é a gente entender que a institucionalidade está melhorando, a gente precisa tirar o Banco Central dessa polarização. Eu sempre digo que eu espero que o meu sucessor não seja julgado nem pela camisa, nem pelo jantar, nem pelo evento que participou, e sim pelas decisões técnicas que ele tomou. Mas o governo vai ser mais colaborativo, tendo essa proximidade? Sim, mas ele vai atravessar um outro mandato, que pode ser do mesmo governo ou não. Então, é importante entender que isso faz parte da história do Banco Central daqui para frente, né, de conviver em alguns casos, conviver, né, com um executivo que não foi aquele que indicou. E o senhor acha que última pergunta, o senhor acha que também faz parte, o Banco Central está na boca das conversas em qualquer lugar, aqui neste evento importante, mas também ali na esquina? As pessoas estão entendendo o que é a taxa de juros, a pressão que existe sobre o Banco Central, de olho no governo, nos gastos do governo. O senhor acha que isso é salutar ou é uma informação exagerada que não precisaria passar dessa forma para não ter mais pressão em cima de vocês? Eu acho que com o amadurecimento institucional, ao longo do tempo, o presidente do Banco Central vai ser menos conhecido, espero que seja menos conhecido e menos falado. Mas a parte da inovação, da agenda de tecnologia, que acho que afeta muito a vida das pessoas no dia a dia, com o Pix, com o Open Finance, essas coisas que ainda vão vir, eu acho que isso sim trouxe o Banco Central, levou o Banco Central mais próximo da sociedade. A sociedade hoje olha o Pix, olha as coisas que acontecem e entendem que o Banco Central fez um trabalho que melhorou a vida das pessoas. Vamos acompanhar então agora a palestra de Roberto Campos Neto. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Para pegar na caneta aqui. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu queria começar agradecendo a CNN, agradecendo a todos que estão aqui, ao João, querido amigo, a todos que fazem parte desse grupo CNN e a todos que têm, né, prestigiado esse tipo de evento e acompanhado as ações do Banco Central. Eu vou falar um pouco do como é que eu estou vendo o mundo e o Brasil. Tem alguns pontos que eu acho que são relevantes, alguns pontos que a gente vem levantando há algum tempo,
mas que só mais recentemente ficaram, acho que, mais evidentes. Às vezes o trabalho do Banco Central é olhar um pouco na frente, ver o que a gente entende que está acontecendo. Alguns pontos que a gente levanta hoje, que ainda não tiveram efeitos, mas a gente acredita que vão ter em algum momento. Então, a gente sempre começa falando de inflação. A gente vem aí num processo de convergência de inflação, tanto nos países avançados, quanto na América Latina, quanto na Ásia. Na América Latina, a gente vê que deu quando a gente olha a inflação cheia, deu uma pequena subida, e aí não foi só o caso do Brasil, que subiu a inflação 12 meses, outros países também tiveram uma pequena alta de inflação. Quando a gente olha nos gráficos ao lado, basicamente, ela está atribuída a alimentos e energia, o que significa que o núcleo de inflação segue aí uma convergência quando se olha os 12 meses. Na ponta, alguns países têm alguma diferença, mas a gente pode dizer que a gente está num processo de convergência de inflação global. Quando a gente olha por países, a história começa a ficar um pouquinho mais diferente. No mundo desenvolvido, por exemplo, a Austrália é o único país onde não tem perspectiva de queda de juros até, as pessoas falam que pode ser que tenha que subir os juros em algum momento. E em grande parte dos países você vem nessa convergência com queda de juros. Alguns países têm uma inflação mais ligada a alguns fatores específicos, como, por exemplo, os Estados Unidos, essa queda recente muito ligada a fatores ligados à parte imobiliária, o Canadá também. Quando a gente olha a inflação cheia no mundo emergente, a gente vê também um processo de queda, alguns países com uma queda um pouco mais atrasada, como a Colômbia, por exemplo, mais um processo de queda. E o Japão, que é um país que durante muito tempo buscou ter algum tipo de inflação. Nas nossas reuniões de Banqueiro Central era curioso, porque quando a gente estava chateado com uma inflação alta, o Japão estava comemorando ter uma inflação alta, então era muito diferente dos outros. De fato, a inflação subiu lá, a parte de bens começou a subir um pouco acima do que eles esperavam, e a gente começa a ver também uma normalização na taxa de juros japonesa. Quando a gente olha a parte de serviços, que é a parte mais preocupante, lembrando que hoje o mundo passa por uma fase onde a gente tem mercado de trabalho apertado em várias economias do mundo. Então, não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno que acontece em vários outros lugares. Como a parte de serviços é mais intensiva em mão de obra, você tem que olhar serviços vamos dizer assim, como uma lupa para entender se está tendo repasse ou não do preço de mão de obra para serviço. E a gente vê que no mundo emergente começou a ficar bastante distante, ou seja, vocês têm os números bastante diferentes, com países com comportamentos de inflação de serviço muito diferentes. E aí tem um tema da mão de obra, por exemplo, a Índia, que não tem um tema de mão de obra tão apertada, está com uma inflação de serviços caindo muito diferente de alguns outros países. E quando a gente olha o mundo avançado, as inflações de serviços convergiram, mas estão num patamar muito acima do histórico. Então, imaginando que você precisa convergir a inflação para alguma coisa perto do histórico passado, hoje você tem uma parte de bens que tem desinflação e uma parte de serviços que tem uma desinflação mais lenta. Quando a gente olha o desemprego observado versus projetado, com a base no crescimento do PIB, a gente vê que as bolinhas estão todas acima dos tracinhos, o que significa basicamente dizer que a gente tem tido surpresa nos dados de emprego, surpresa positiva, em grande parte do mundo. Os Estados Unidos, mais especificamente, porque é super relevante o que acontece com a taxa de juros americana para o Brasil e para o mundo, a gente vê uma inflação cheia que continua em queda, o último número se mostrou bem positivo nesse sentido, uma inflação cheia que começou a oscilar um pouco, mas a gente vê que a gente tem uma diferença grande ali entre serviços e bens, no gráfico do meio. E com alguma, vamos dizer assim, com alguma volatilidade e com um componente de inflação vindo da parte imobiliária que só agora está convergindo. Falando um pouco já agora do que a gente entende que pode ser um problema, podem ser problemas ou pontos de atenção para frente. Então, o primeiro ponto de atenção é que os Estados Unidos passa por essa convergência de inflação. Quando a gente olha as inflações mais de longo prazo nos Estados Unidos, a expectativa de inflação está ancorada, ou seja, ela está ao redor da meta, mas quando a gente pega o que está sendo debatido em termos políticos nos Estados Unidos, eu acho que isso faz parte da polarização que também atinge outros países, as propostas são muito inflacionárias. Basicamente, os três grupos de propostas que a gente vê, tanto dos democratas quanto dos republicanos, com alguma diferença, estou tentando aqui generalizar um pouco, porque não tenho muito tempo para entrar nos detalhes,
Mas, basicamente, a política fiscal, a gente não tem sinais de melhora na política fiscal americana, nem vindo de um lado, nem vindo de outro, ainda que a política fiscal seja diferente. Ninguém está muito preocupado, né, de colocar um freio no fiscal. A gente tem uma parte de protecionismo que também está dos dois lados, com intensidade diferente. Tem um tema de como tratar a China, tem um tema de como tratar a Europa, que talvez seja um pouco diferente. Mas a gente vê aqui os efeitos, por exemplo, de tarifas, os efeitos que teriam na inflação americana de tarifas. Então, a gente tem um fiscal expansionista, um protecionismo crescendo em cima de um sistema de comércio que já está mais fragmentado e um tema de imigração, que esse talvez seja mais particular dos Estados Unidos e Europa. E aqui a gente fez um exercício, por exemplo, do que aconteceria se você tivesse uma deportação de 7,5 milhões de pessoas. Então, a gente vê, né, um spike de inflação de 3%. Né, lembrando que essa parte da imigração, da mão de obra, absorve um pouco, né, a demanda de mão de obra que a gente tem tido nos Estados Unidos. Então, aqui os dois lados, de novo, falam de ser mais duro em imigração, com graus diferentes, mas a gente fez algumas simulações e pegou algumas simulações de alguns bancos que já tinham feito esse trabalho. Em termos de política monetária americana, que é, né, o que tem seguido aí, tem levado expectativa de grande parte do mundo desenvolvido, a gente teve uma reunião agora em Jackson Hole, na qual eu participei, em Wyoming, recentemente, onde teve um discurso muito otimista dos Estados Unidos, tanto em relação à convergência de inflação, como em relação a um possível desaquecimento da mão de obra, ou seja, que a mão de obra passa por um ponto de inflexão e vai começar a desaquecer. Os mercados, obviamente, entenderam isso como um sinal de que tem uma probabilidade grande de ter queda de juros nos Estados Unidos em setembro, de 25 pontos básicos, mas que, se os dados forem fracos, né, e a gente tem um dado de inflação de emprego importante no meio do caminho, que poderia ser até mais, então a gente vê o mercado precificando aí mais do que 25 pontos básicos de queda, o que faz com que a gente tenha um pouco essa convergência de expectativa de queda em outros países do mundo também. Na América Latina, o cenário é um pouco diferente, né, o gráfico acabou ficando um pouquinho poluído aqui embaixo, mas a gente tem o Brasil com expectativa de alta de juros, diferente um pouco, né, do resto dos países, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Olhando de novo as curvas dos Estados Unidos com uma curva bem acentuada de queda, mesmo, né, com todos os temas e com todas as preocupações que a gente falou um pouco do tema de eleição, tem um tema também do custo da transição energética, do custo de fragmentação, ainda assim, né, hoje o mercado entende que a gente vai entrar num processo de queda de juros, né, e que vai levar a uma taxa terminal ali perto de 3, 3,5, alguma coisa assim. Um outro tema que rondou os mercados ultimamente, que é importante mencionar, o Japão, como tem uma taxa de juros muito baixa há muito tempo, uma incapacidade de produzir inflação há muito tempo, e uma moeda que, mesmo com uma taxa de juros baixa, ela não é tão volátil, o que acontece é que ele virou um país onde as pessoas vão e pedem dinheiro emprestado naquela moeda para fazer aplicações em outros lugares, em outras moedas, em outros títulos. A gente chama isso de funding currency, ou seja, é uma moeda que serve de funding para as outras, né? Esse movimento ele se avolumou muito, porque a gente teve nesse movimento da volta da Covid uma subida de juros em grande parte do mundo, com uma expectativa até então que o Japão não ia precisar fazer esse movimento, o diferencial de juros sobe, esse movimento se intensifica, e aí a gente começou a ter uma perspectiva de que o Japão também vai normalizar. Então a gente teve uma desmontagem, né, dessa arbitragem muito grande num período de espaço relativamente curto, o que gerou uma volatilidade muito grande. Foi a maior volatilidade da história do Nikkei recente, chegou a cair 20% em 2 dias. A gente olha os índices de volatilidade americano, como o VIX também subiu muito. E aqui eu acho que é importante a gente pensar que a gente estava vendo um certo exagero do funding, né? Ou seja, de quantas pessoas pegavam dinheiro na moeda japonesa para aplicar em outros países. Eu sempre uso o exemplo de que a gente via notas estruturadas sendo feitas, vendidas para o público em geral, onde o funding não era o dólar, era um funding em outra moeda, muito provavelmente o Japão. Você tem os Uridashis Bonds, que é uma classe de investimento famosa de bonds japoneses, que também, durante muitos anos, arbitraram as diferenças de taxa de juros. Então, a gente teve um movimento muito forte, que veio acompanhado da moeda, fez com que a gente tivesse uma oscilação da moeda japonesa para outras moedas muito grandes, como a gente consegue ver aqui. Isso gerou uma desmontagem
dessas posições muito rapidamente. Então, aqui a gente olha um pouco o que aconteceu nesse gráfico azul aqui, é como que o carry trade foi desmontado rapidamente e o retorno dessas carteiras, que ela vinha subindo, né, ao longo de muito tempo, e teve uma queda abrupta, com alguma estabilização na ponta, uma vez que o presidente do Banco Central japonês disse que com essa volatilidade eles iriam, né, ir com muito mais calma na normalização de juros. Mais um gráfico que mostra basicamente o efeito da desmontagem das posições. As apresentações estão todas disponíveis no site do BC, se alguém quiser olhar com mais calma. Em alguns slides eu não tenho tempo de ir muito lento, mas é basicamente mostrando aqui o fluxo de portfólio e o movimento tanto de japoneses quanto de não residentes. A gente mostra que teve um movimento bastante abrupto. Um outro tema que também tem gerado alguma volatilidade é que o crescimento da Bolsa Americana, a valorização da Bolsa Americana, tem sido muito baseada em ações de tecnologia, que é o que a gente chama de Mag 7, né? Que são as ações, vamos dizer, que é Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Tesla e Microsoft. Então a gente vê que a gente teve um movimento muito concentrado e começou a ter um questionamento se esse movimento de alta nessas empresas e nessa parte de tecnologia ele é sustentável na velocidade que ele está ocorrendo. A gente teve o resultado de Nvidia recente, a empresa caiu 7% depois do resultado, mesmo com resultado bom. E a gente tem um tema que começou a aparecer também, que eu acho que ainda não é 100% explorado, que é a gente não tem energia suficiente, né, para continuar esse crescimento baseado em expectativa do que vai ser o movimento de inteligência artificial daqui para frente. Hoje, uma das coisas que estão sendo mais demandadas, primeiro é centro de processamento de dados, mas não adianta ter centro de processamento de dados se você não tiver energia, né? E aí, ter centro de processamento de dados com energia sustentável, renovável, é uma coisa difícil hoje de achar. E eu mesmo participei, né, de viagens e de conversas onde a gente testa o que seria o consumo de energia com a inteligência artificial multiplicando na forma como está sendo precificado no mercado, e hoje a gente não tem energia suficiente para isso, ou pelo menos não tem energia nesse preço suficiente. Teria que ser um preço de energia muito mais alto, né? Então, isso começou também a pesar um pouco nessa história. Aqui é só um gráfico dos mercados americanos. Eu destacaria esse VIX, que é um índice de volatilidade, que teve essa alta muito abrupta naqueles 2, 3 dias em volta daqueles eventos. Lembrando que a precificação de juros americana teve uma volatilidade muito grande. A gente saiu de um período de 4 semanas para achar que a inflação americana não ia convergir, né, que o crescimento ia ser forte por mais tempo, para um outro momento, 3 semanas depois, por causa de um dado fraco, de achar que a economia estava colapsando e que ia ter que ter uma decisão extraordinária de juros nos Estados Unidos para combater isso, e agora voltou a uma normalidade. Então, a gente passou por um período muito volátil. Eu acho que tem uma história também por trás dessa volatilidade, eu vou falar um pouco sobre isso depois. Olhando o índice de atividade econômica nos Estados Unidos, a gente vê claramente que agora a gente está tendo claramente uma desaceleração. Existe uma perspectiva de desaceleração em grande parte dos países. Tem um tema de China que nos preocupa e a gente vai elaborar um pouco sobre ele ainda hoje. E aí eu diria que esse gráfico do meio talvez seja o mais importante, porque mostra ali no fim da pandemia que a história que era contada por alguns economistas, que na verdade o que a Covid tinha feito era criar um desequilíbrio entre demanda de bens e serviços e que isso ia se reequilibrar integralmente logo após a mobilidade fosse restaurada, isso não aconteceu. Na verdade, a gente teve um aumento na demanda de bens que, se a gente olhar, ela continua acima da linha de tendência até hoje. Serviços corrigiu lentamente, o que nos levou a crer naquela época, um pouco até diferente de alguns outros bancos centrais, que a inflação era mais de demanda do que de oferta, né? Obviamente, depois você teve o tema da Ucrânia e tal, mas naquele momento ali, a gente entendia que tinha um shift de demanda por bens que ele ia ser mais permanente do que estava precificado. E aí tem um ponto importante aqui, que é, se eu tenho uma mudança na minha demanda de bens, eu também tenho uma mudança na demanda de energia, porque para produzir bens eu consumo muito mais energia do que para produzir serviços. Isso também naquele momento não estava corretamente precificado. A gente passou por um período onde a demanda de energia subia muito, a oferta, o capex em energia fóssil caía muito, e o que era feito em energia verde não era suficiente para compensar. Então gerou também, naquele momento ali, que a gente achava que poderia ser uma inflação um pouco mais permanente em energia, né? Falar um pouco de China. A China a gente tem que associar alguns fatores. Primeiro, a gente olha a taxa de fertilidade da China e a mais baixa de todos os países importantes do mundo hoje. Então,
com uma taxa de fertilidade baixa, ainda que o governo tenha tentado fazer algumas coisas, não tem tido sucesso ultimamente, aumentando a fertilidade. Então, você tem que mudar o seu modelo, de um modelo de consumo interno para um modelo de exportação. Como é que está essa tarefa da China? Eles conseguiram fazer isso em 2000, 2001, mas era um processo onde vendia, né, bens muito mais simples do que hoje. Hoje está sendo feito, eles estão tentando fazer uma segunda, vamos dizer assim, onda de crescimento baseado em exportação. Como a gente tem uma queda muito grande do investimento de famílias em imóveis e toda essa parte de investimento em construção imobiliário, o que o modelo está buscando é tentar compensar isso com a exportação. Mas exportando o quê, né? Basicamente, hoje a gente olha a exportação da China crescendo muito, mas é muito baseado em coisas ligadas à eletrificação. Carros, painéis solares, coisas de baterias, coisas desse tipo. Ao contrário do que era em 2001, que eles vendiam sapato e coisas mais não tão elaboradas, hoje a competição que a China entra fazendo esse movimento, ela começa a atingir setores que são estratégicos para outros países, né? E aí vem um problema: será que esse modelo consegue se sustentar se os outros países entenderem que esses produtos que estão sendo exportados são estratégicos e que eu preciso atuar em relação a isso? E aí a gente vê que a gente começa a ter, vamos dizer assim, algumas rachaduras nesse modelo. Então, a gente consegue ver, por exemplo, aqui uma tabela, desculpa aqui, mas é basicamente o seguinte: vários países estão impondo tarifas ou restrições em produtos da China. Mais recentemente, acho que anteontem, a gente teve o Canadá, que colocou 100% em carro elétrico. Hoje, praticamente, não entra carro elétrico nos Estados Unidos, carro elétrico chinês. A Turquia colocou também, tem países na Ásia conversando sobre o assunto. Mas aí a pergunta é, bom, se a gente vai ter mais tarifas e a gente tem a China exportando uma coisa que é estratégica, que os outros países vão colocar barreiras, como é que esse modelo vai funcionar? E aí tem algumas simulações que são feitas, o que poderia acontecer com o crescimento da China se de fato essas restrições começarem a aumentar muito. E aí o que aconteceria se a China, por exemplo, tivesse um crescimento sub 4 ou sub 3? Tem um impacto grande para o mundo emergente, tem um impacto grande para commodities, e é uma coisa que, apesar de não preocupar tanto o mundo desenvolvido, né, para quem acompanha o Brasil de perto, sabe que é muito importante, é muito relevante porque acontece no Brasil. Um outro tema, voltando aqueles dias de grande volatilidade, é uma pergunta que a gente faz, é por que teve tanta volatilidade quando saiu um dado fraco na economia americana, né? E eu acho que parte dessa explicação, isso foi um tema que foi discutido no seminário em Sintra, com os bancos centrais da Europa, é que existe uma percepção hoje, ao contrário do passado, que os bancos centrais e os governos têm menos espaço para socorrer a economia caso a desaceleração seja mais forte. Por quê? Bom, primeiro porque o fiscal está exaurido em grande parte do mundo. Segundo, porque os bancos centrais compraram muitos títulos durante muito tempo e a perda de balanço foi muito grande. Então, hoje, a barra para o Banco Central voltar a atuar em políticas que não são políticas monetárias, ou seja, são políticas de compra de título, ela é muito mais alta. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos. Acho que a Suíça é um bom exemplo. A Suíça é um país que perdeu 17% do PIB comprando carteira de títulos privados. É muito difícil imaginar que um país que passou por isso vai voltar a comprar títulos privados, a menos que a crise seja muito mais profunda. Então, isso um pouco também tira aquela opção implícita que os mercados têm de que, se der algum problema, os governos estão aí e vão nos socorrer. Existe uma percepção que sim, pode ser que socorra, mas talvez a barra seja mais alta. Parte de política fiscal, achei importante falar o que tem acontecido com a trajetória da dívida global. Eu comecei a levantar esse ponto na reunião de Marrakech, na reunião da FMI de Marrakech. De lá para cá, eu acho que aumentou um pouco esse debate. Eu tenho uma preocupação do custo da dívida muito alto, em juros muito altos, começar a contaminar a rolagem de dívida, vamos dizer assim, de dívidas que têm a classificação mais baixa. A gente olha aqui, por exemplo, nesse gráfico de torta, se a gente pegar Estados Unidos, Europa e Japão, é 2/3 da dívida mundial. 2/3 da dívida mundial. Estou dizendo que 2/3 da dívida mundial, o custo de carregar essa dívida saiu de alguma coisa um pouquinho abaixo de 1% para alguma coisa acima de 3%, 3,5%. Então, assim, é um custo adicional muito grande. Então, com esse custo adicional tão grande, a gente vê aqui do lado, por exemplo, nesse gráfico vermelho, o que acontece com pagamentos de juros nos Estados Unidos. O gráfico parece uma linha reta, né? Então,
de fato, isso é uma liquidez que está sendo, uma vez que os Estados Unidos têm que pagar a sua dívida, é uma liquidez que está saindo de algum outro lugar. Então, a gente mostra aqui a parte de déficit público e a parte de dívida. Um outro ponto é que, geralmente, esse efeito não é sentido nos países mais ricos. Ele é sentido nos países mais pobres, ou na dívida de mais baixo risco. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que, quando a gente olha os países com risco mais alto, ou seja, com classificação de risco mais baixo, o duration está encurtando. O que significa? Que eles não estão conseguindo rolar a dívida e estão optando por ficar por dívida mais de curto prazo. Isso é um sinal, na nossa opinião, a primeira rachadura do que está acontecendo com esse mundo tão endividado. E, do outro lado, a gente vê o custo médio, né, de rolagem de dívida para países de baixa renda. É muito comum a gente escutar, por exemplo, que países africanos têm dificuldade hoje de emitir, né, bonds, porque vai ter que competir com uma taxa de juros alta nos Estados Unidos, outros lugares, então a taxa teria que ser muito mais alta. Indo para o Brasil, né, que eu acho que é importante aqui a gente cobrir um pouco mais em detalhe, a gente tem falado bastante de inflação, a inflação 12 meses bateu 4 e voltou para 4,5. A gente teve um último número de inflação que teve um aspecto qualitativo melhor, ainda que a gente entenda que a gente precisa ter uma convergência adicional desse número. A parte de núcleos, o último número foi até um pouquinho melhor, mas a gente vê pela média móvel que está subindo. A gente tem uma atenção toda especial para o que está acontecendo na parte de serviços e qual é o impacto da mão de obra nisso. A gente tem um tema de preços administrados, né, de gasolina, e tem também uma preocupação com o que pode acontecer com o preço de eletricidade, através das bandeiras. A gente divide a inflação brasileira entre sensíveis à inércia, à ociosidade e ao trabalho, e a gente tenta ver qual é a dinâmica que a gente consegue interpretar daqui para frente, né, e a gente vê que estão todos relativamente acima da nossa meta. E aí a gente olha a parte de expectativa de inflação, a expectativa de inflação desancorou bastante, a expectativa de inflação no Brasil vinha bastante ancorada. Quando a gente pega um gráfico mais longo de expectativa de inflação, é curioso, porque tem uma coisa comum em todos os movimentos de ancoragem rápida. Os movimentos de ancoragem de inflação rápida, geralmente, não estão relacionados à inflação corrente mais baixa, estão relacionados à perspectiva de um fiscal melhor à frente. Então, por isso que a gente diz que essa harmonia da âncora fiscal e da âncora monetária é muito importante no caso brasileiro. Então, a gente vê aqui um pouco as inflações implícitas subindo na ponta. A parte de atividade econômica com revisões para cima faz muito tempo. Tem sempre um questionamento de o que está por trás dessas revisões. Será que a gente tem um crescimento estrutural que é um pouco melhor? Será que os efeitos das reformas, cumulativamente, estão atuando? Será que é um pedaço que o fiscal foi mais expansionista? O quanto disso que é fiscal? Eu acho que aqui tem um debate grande entre os economistas. E a gente está vendo que, para o ano de 2025, tem uma pequena, vamos dizer, uma pequena revisão para baixo, mas, de uma certa forma, com todos os índices de economia bastante forte hoje na ponta. Mercado de trabalho muito forte. Esse gráfico azul que tem umas linhas que parecem uns cabelos é super importante, porque ele mostra que em cada momento, à medida que o desemprego veio caindo, os economistas achavam que ia voltar a subir. Então, em cada momento você tem linhas para cima, até o último ponto ali, onde os economistas continuavam achando que o desemprego ia voltar a subir em algum momento. Isso também aconteceu um período nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, numa época, imaginou que o máximo que você podia ter, o mínimo que você podia ter na parte de emprego era 6%, e que abaixo de 6% seria inflacionário. Hoje já não existe mais essa percepção. Então, a questão é se a gente tem uma taxa natural de desemprego que está caindo por algum tipo de mudança estrutural na mão de obra, ou pela reforma trabalhista, ou por alguma outra coisa desse tipo. Isso é um tema que a gente também discute bastante no nosso dia a dia do Banco Central, entendendo que, no final das contas, a gente tem uma massa salarial que está crescendo, e existe uma preocupação, é bom ter a massa salarial crescendo, mas existe uma preocupação se isso é inflacionário ou não. Eu vou passar aqui rapidamente. Falando um pouco de juros reais, que eu acho que é uma crítica quase constante que a gente escuta, que o Brasil tem juros reais muito altos, a gente faz uma comparação de juros reais ex ante, mas eu acho que é importante entender que a gente tem um juros neutro mais alto, ou seja, o nosso juros, que não causa nem inflação nem desinflação, o juros neutro de equilíbrio, ele é mais alto que os outros países, por diversas razões que levaria aqui algumas horas para explicar. Então, a questão é o quanto está o nosso juros em relação ao neutro, que é o que a gente chama de esforço monetário.
Então, quando a gente olha no gráfico da direita, qual é a diferença dos juros brasileiros em relação ao que seria um neutro? Isso sim é o medidor de o quão apertado está a política monetária. E a gente vê que o Brasil está meio na média ali da América Latina. Então, apesar de ter um juro real mais alto, a gente vê que quando a gente pensa em esforço monetário, ele está mais ou menos ali, né, dentro da média. E quando a gente olha uma trajetória mais longa de Brasil, a gente vê que, através dos diversos ciclos que nós tivemos, a gente sempre consegue estacionar num ciclo futuro com um juro real um pouco mais baixo comparado aos pares, que é o gráfico do meio. A parte fiscal, que tem sido super relevante e tem também, né, influenciado a expectativa de inflação e a expectativa e a curva de juros futura, a gente vê que tem uma diferença grande entre, né, o que, vamos dizer assim, é a estimativa do Tesouro e o que a gente coleta de dados no QPC. Eu acho que isso já está no preço há algum tempo. O governo tem feito um esforço muito grande nesse sentido. É super difícil, eu diria que a parte mais difícil da economia brasileira é enquadrar o fiscal hoje. Então, a gente reconhece o esforço, a gente reconhece que teve um movimento grande de melhora de receita, mas a despesa continua subindo acima da receita. Isso aqui é um exercício também de trajetória de dívida que a gente coloca, que a gente pega do mercado com a pesquisa Focus e mostra que tem poucos cenários onde a sustentabilidade de dívida brasileira, ou seja, a convergência da dívida brasileira, ela volta a cair. Então, a gente tem aí até 2031, não tem quase nenhum cenário, e tem alguns experts aqui em fiscal que podem falar mais sobre isso depois, mas para a gente é importante porque isso faz parte, vamos dizer assim, do nosso framework, das nossas dimensões de trabalho, em termos de que influencia a expectativa. O crédito, ele voltou a crescer em 2 dígitos, é uma notícia boa, e voltou a crescer com uma inadimplência controlada. Quando a gente olha segmentado, a gente tem alguns segmentos no crédito que mostram uma pequena inadimplência crescente na ponta, mas, de uma forma geral, uma inadimplência controlada. Tem alguns temas que nos preocupam. O presidente da CVM falou recentemente desse tema de bet, né, de apostas, que ele passou a ser uma parte muito relevante do orçamento das famílias de classe média brasileira e que pode gerar em algum momento um endividamento. Eu acho que esse é um tema a se observar, mas hoje, quando a gente olha as nossas trajetórias, a nossa expectativa de crescimento de crédito, ainda a gente está bem confortável com o crescimento de forma saudável. Mercado de capitais, vou passar muito mais rápido, estou vendo aqui que só tem 1 minuto, mas mercado de capitais, eu acho que aqui é um exemplo onde o Brasil conseguiu melhorar várias reformas. Estou vendo aqui o Marcos, que é o nosso fiel escudeiro lá de mercado de capitais, tentando fazer aí reformas para melhorar, para ampliar o espectro, para melhorar a pulverização, para ser mais democrático em termos de novos investidores, novos emissores. Então, isso tem tido um resultado muito bom. Falar rapidamente da agenda tecnológica, que está acabando. A gente tem os nossos 4 grandes blocos de inovação se encontrando. Agora, vamos dizer assim, nessa jornada, que é o Pix, que eu acho que todo mundo conhece, que é um sistema de pagamentos brasileiros, que hoje eu diria que é um dos que tem mais sucesso no mundo. É uma trilha programável que chegou outro dia a 240 milhões de operações num dia. Ele já faz parte da vida dos brasileiros. A gente já vê o Pix indo para um caminho de internacionalização da moeda, e a gente vai trabalhar para que a gente consiga conectar o Pix com outros sistemas de pagamento em outros países, para que a gente possa ter, né, esse pagamento transfronteiriço em tempo real com custo mais baixo para as pessoas. O Open Finance, que é basicamente a abertura de dados. Muitas pessoas hoje já conseguem, ou já entram no aplicativo e fazem a migração de dados de outro lugar, né, de outro banco. A gente entende que em algum momento a gente vai ter o que a gente chama de marketplace de finanças, que é você ter todos os dados de banco de forma a você comparar. E o objetivo aqui é um objetivo muito simples, é ter comparabilidade e portabilidade em tempo real, né? Para que os clientes consigam, para que as pessoas consigam ter, né, mais serviços financeiros, mais segmentado, com menor custo. E a moeda digital, que é o Drex, que vai pegar toda essa inovação e vai colocar uma nova dimensão na inovação, que é a dimensão da tokenização, né? Então, aqui o que a gente está fazendo é criando uma moeda digital, que é uma tokenização de depósitos, que vai interagir de forma programável com o Pix e com o Open Finance. A gente também está estudando, já começa a fazer parte do grupo de trabalho, como a inteligência artificial vai melhorar esse processo, em termos de ajudar as pessoas a ter um planejamento econômico melhor.
E a parte de monetização de dados, que a gente vem falando há algum tempo, que é você construir uma carteira digital com seus dados, trocar esses seus dados por tokens e conseguir extrair dinheiro, né, da poupança de dados que você fez ao longo da vida. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente entende que seria, né, esse aplicativo integrado, né? A gente tem um lugar só onde você tem todos os seus bancos, todos os serviços, você pode migrar de um banco para o outro. A gente já tem os números que mostram que pessoas economizaram mais de 10 milhões de reais só de receber mensagem de um banco através do Open Finance, dizendo, olha, você tem um dinheiro parado na conta, você pode transferir para cá. Já teve 1 bilhão de crédito que foi feito via Open Finance, são 74 bilhões de chamadas de API, de transferência de dados, e a gente já começa a ver que isso está influenciando a competição bancária e a vida dos brasileiros de forma positiva. Muito obrigado. Obrigado. Quer água? Tem água aqui embaixo, se precisar. Muito obrigado. Presidente, só Obrigado. tirar uma foto aqui, pedem que tiramos uma foto aqui. É isso, pessoal. Bom.